Senhor. A paz do Senhor. Mais um dia de live. Hoje nós estamos aqui. Semana passada nós não gravamos, nós gravamos uma mensagem a respeito do Dia dos Pais, né? Saudação. Mas hoje estamos voltando para os nossos estudos, né? Semanais. E o tema de hoje é Anjo. Anjos. Amém? E a gente vai fazer a leitura aqui. E aí vocês acompanhem. Nós vamos ler em Hebreus, capítulo de número 1 e o verso de número, a partir de onde vai pegar? Vamos pegar a partir do 7, né? 7 versículos. Isso. E quanto aos anjos, o que os teus anjos fez ventos e seus ministros labaredas de fogo. Mas ao Filho diz: o Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade e cedro é o teu reino. Amaste a justiça, aborreces a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que seus companheiros. E tu, Senhor, no princípio dastes a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto enrolará, e como uma veste, cesto mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O qual dos anjos jamais disse, né? Assenta-te à minha de destra, até que põe seus inimigos pelos cabelos dos seus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está falando dos anjos, né? E aí, ó, os anjos existem para te servir. Amém? Você que é santo, já confessou a Jesus Cristo como o único Senhor Salvador de sua alma, os anjos existem e estão a seu favor. Eles estão intercedendo assim, intercedendo não, né? Mas agindo, né? Amando do Senhor, para poder as potestades e as hostes celestiais, né? Dos lugares celestiais não atrapalharem a sua bênção, né? E nem a sua prosperidade. E eles têm trabalhado incessantemente para que a vontade do Senhor venha a ser feita. É verdade? É isso aí. Como é que fala anjo em hebraico? Malan. Né? Malan. Mostra ali para a tela para a gente ver se consegue. Acho que a gente está um pouco distante. Porque eu não escrevi em letra grande como daquela vez, né? Agora, vamos chegar mais perto aqui de nós. Ou senão você faz o seguinte, pega um papel ali e você... Depois aí eu a gente mostra, né? Enquanto isso você vai falando, deixa eu pegar. Depois eu mostro, né? Então, a gente fala de anjos, né? Às vezes a gente usa o termo errado. Não é angiologia. Angiologia é invenção. Isso. Não, angiologia fala o quê? É o estudo o exame, né, das veias, né? É o exame das veias, né? E não de anjos, né? Agora, quando você vai falar de respeito de anjo, é angelologia. Angelologia. Isso, é o estudo do anjo, não é angeologia. Angeologia é um termo errado que o pessoal usa. Acho que eu nunca ouvi isso. Angelologia. Pois é. É um estudo errado, que é um termo errado que o pessoal usa, né, para descrever o estudo do anjo, né? Angiologia. Angiologia é o que trata das veias, né? Assim como... Que trata do quê? Das veias. Veias. Veia? Isso. Angiologia trata da veia. Nada a ver com ele. Nossa. Então, a pessoa fala errado, né? As pessoas falam errado. Eu sempre falei angiologia também. Pois é, tá errado. O certo é angelologia. Angiologia, mas esse negócio de angiologia da veia aí também é novidade. É bom. Ótimo, porque todo mundo aprende junto, né? E eu falando errado até na igreja, acho que já falei errado. Então, mas eu ouço muito, não é só você, mas eu ouço muitas pessoas falando errado. Você vê as pessoas falando assim? Vejo, direto, né? Direto. Angiologia. Angiologia. O Né? certo é angelologia. Isso, então, esse é o termo correto para se usar a respeito da história de anjo, né? Quando a gente fala de anjos, né? A palavra anjo no hebraico não existe, né? Anjo não existe, é mala. O que significa mala? Mala é mensageiro, simplesmente isso,
mensageiro. Por quê? Porque a gente vê dois termos. Como a gente vai identificar a respeito do anjo espiritual, né, o malan espiritual, do malan mensageiro, né? É o texto que o acompanha, a mensagem que o acompanha. Você fala, você vai falar ali no livro de Gênesis, no capítulo 38, isso, no capítulo 38, quando Jacó enviou os anjos, enviou os mensageiros até Esaú, para falar para Esaú, para levar Esaú, né, levar Esaú aqueles bens que Jacó ia dar, né? Você vê ali que Jacó enviou 2 mensageiros. E é o mesmo termo, malan, para aqueles homens. E não eram espirituais, não eram anjos de asinhas mais, como a gente imagina. Não, não era. Eram 2 mensageiros, homem, carne e osso, servos de Jacó. Ok? E aí logo em seguida, né? Logo em seguida a gente vê no mesmo texto outro malan aparecendo, né? Que é aquele anjo, né? Que tocou na sua coxa. Mas ele fala do varão, né? Não fala de um varão. Ele não tocou um varão. Ele diz que o varão é uma coisa diferente. Então, o texto que o acompanha dá a entender que era um homem. É um anjo, né? O termo malan espiritual. Ok? Começa copiando aqui. É isso não? Isso. Então você pode encostar o. Aqui pode encostar? Pode encostar. E aqui também? Aqui também. Quando você escreve assim, mas não é quando você faz o Aleph, né? O Aleph, que usa também na. Fiz a voltinha, fiz errado. É que aqui estava assim, ó. Acho que você escreveu com pressa. É correto, com pressa, acabei. Vou pegar uma folha, aí você escreve direito. Eu só estava vendo só assim, você não vai escrever. Mas aqui tem daqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aí você escreve direito. Eu só estou vendo só para eu colocar. Ok. Porque o álcool que eu tenho é gel, não me desce legal. Não me desce legal. Ok, então. Então a gente vê que o anjo também, né? Os anjos, né? Malam é quando fala de um anjo. Malachim é quando fala de mais de um. Malachim plural. O I é um Yud e um M. Malachim. Toda vez que tem um in é um plural, igual Jerusalém. Né? Tem um N no final. Então é plural, tudo pluralidade, ok? O M faz plural. O I, Yud, mais o M, o man, né? Eu falo M, mas é man. Mas o man é um. Que é usado no plural. É usado no plural. Quando aparece no final é um plural, ok? Beleza. Agora a pergunta é, quando eles foram criados? Você vai ter que fazer aqui. Tipo, igual a capinha. Igual a pena de antigamente. Agora, quando eles foram criados? Os anjos? Né? Em que momento? Em que momento eles foram criados? Bom, nós acreditávamos, né, que eles foram criados antes da fundação do mundo. Porém, estudos de sábios falam que os anjos foram criados depois da fundação do mundo, porque a Bíblia fala, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Segundo os rabinos, eles falam que os anjos foram criados no versículo 2, entre o versículo 2 e o versículo 5. Mas a Bíblia não cita. Então, isso são só estudos que revelam isso, e não uma coisa específica. Porém, no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 4 a 7, vamos ver lá. Deixa eu te falar enquanto você procura aí, tem um livro apócrifo que está falando sobre a queda do Lúcifer. Sim. Certo? E quando Deus, nesse livro, eu não vou falar qual que é, se é o Melquisedeque, o de Enoque, não vou falar qual que é para não cometer nenhuma gafe. Vou falar só o fato ocorrido no texto. Né? Diz que Deus ele vai mostrando para Satanás tudo as coisas, porque Deus ele fez meio
de excelente, sabe? Para ser ministrador, realmente, como a Bíblia fala. Sim. Então ele seria uma figura de destaque. E quando Deus aproxima do abismo, ele fica curioso para saber o que há no abismo. E ali Deus explica para ele, dizendo assim que aqueles conhecimentos ali não é para eles. Para ele. É. Aí Deus fala assim, não, as trevas, vocês nem sabem nada das trevas. E aí é onde dá o impasse, né, da discordância de Satanás com coisa. Aí Satanás começa a defender assim, que os anjos tinham o direito de ter conhecimento de tudo. E Deus fala, vocês têm que conhecer aquilo que a luz, né, aquilo que é bom. Porque a gente não tem como compatua com as trevas. Aí, quando Deus finalmente tem aquela situação, aí Deus, quando revela para ele o que há no abismo, aí está a terra lá, na escuridão. Deus disse que criou Deus, o céu e a terra. É. E a terra se forma vazia e aí a terra se faz do abismo. Isso. Bem assim, exatamente dessa forma. E aí, quando Deus diz haja luz, aí a terra é revelada. Revelada. Aí eles veem que existe ali alguma coisa ali que não estava exposto para eles. Que aí fica bem, quer dizer, uma coisa que já existia. Né? E aí corrobora tanto com o texto bíblico, essa passagem, só que ela dá mais detalhes, sabe? Então, porque lendo ali no livro de Bereshit, né, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, ele fala, no princípio criou Deus. Primeiro os céus, e depois a terra. Sim. E ali vai a terra se forma vazia, e ali a terra passou a abismo. E a segunda coisa que Deus criou foi, a terceira coisa que Deus criou, no caso, assim, seguindo uma ordem, né, uma ordem assim, haja luz. E houve luz. Isso é revelado. Mas então, essa luz aí não é a luz sol. Sim. É luz. É o resplendor dele. Da divisão. Porque os astros é no versículo 4. Da divisão entre trevas e luz. Ele haja luz, e aí houve a luz. Sim. Né? Não fala do sol, porque o sol foi criado. Porque não existia sol. Não existia sol. Porque quem ilumina é a glória dele. Isso. O sol só veio no capítulo 3 ou 4, né, que ele fala, façamos divisão. Luminares, entre trevas e luz, Um dia e noite. outro governa o dia. E assim, e o texto, outro fato interessante ali, falando que o texto não fala sobre a lua. Ele fala um astro que governaria o dia. E um astro que governaria a noite. Mas ele fala assim, ele passa, quando, pelo menos que eu vi, né? Que no original, quando Deus está falando da noite, ele não está falando da lua, ele está falando das estrelas. Então, Você já viu isso aí? Não, isso eu já não ouvi, mas porque, tipo assim. Porque o que acontece? Aí corrobora também com o fato de que não é toda noite que tem lua. Sim. Entendeu? Sim. Mas toda noite tem estrela. Mas toda noite tem estrela. Sim. Talvez a gente não está vendo a lua, mas ela está lá. Sim. Porque dependendo da posição que nós estamos, sim, realmente ela não é revelada, né? A posição da geográfica ela não ela não vai aparecer, exatamente. Agora, tipo assim, a intenção de Deus falar assim que a luz veio antes do sol, a intenção, essa é a intenção, que assim como alguns sábios já ouvi falar, né? A intenção de Deus ter feito o sol depois da luz, do haja luz, né? Depois é para que o homem entenda que a luz não depende do sol. Para a gente depende, se houver, se não houver sol, sim. Né? Para a gente sim. Mas para que o homem entenda que quem traz a luz é Deus e não o sol. Sim. Porque para quê? Para revelar para as outras nações que o sol não é o ser principal eu já ouvi um teólogo falando que foi dessa forma porque Moisés sabia da idolatria. Sim, exatamente. Né? Sabia da idolatria do Egito, isso. Justamente por causa como ele estava escrevendo para povo que cresceu em meio à idolatria, exatamente, era necessário que aquele povo tivesse essa noção. Exatamente isso. Que quem criou o sol, o Ra, no caso, né? Isso, quem criou o Ra não isso. foi o Ra não apareceu sozinho no meio de nada de mitológico. Existe um criador que criou o Ra. Exatamente isso. Se vocês adoram Ra, você está adorando uma criatura, não está adorando um criador. Se nós passarmos disso, já vira uma, tipo assim,
vamos falar um termo incorreto, já vira uma heresia. Por quê? Porque se a luz é primeiro que o sol é uma criação. E se tudo que é uma criação não pode ser adorado. Pode ser adorado, Okay? é verdade. Inclusive os anjos. Exatamente. Não pode ser adorado. Que é quem já está saindo do assunto. Exatamente. Por isso eu estou voltando. Inclusive os anjos, né? Então vamos ver aqui, né? No versículo 4, né? Desculpa. Versículo 4. Eu puxei. Não, porque é interessante, a gente falar dos astros, né? Porque muitas pessoas creem que a estrela a estrela que nós vemos é um anjo. Tem gente que acredita, é verdade. Exatamente isso. Então, tudo isso é importante, né? Nós falamos, né? Não foi à toa que eu até puxei o assunto mesmo, porque não foi à toa porque a gente vê que pessoas realmente creem nisso, né? Tem tanta coisa, né? Aqui, ó. Sabendo que o anjo, né, são seres espirituais, né? Feitos para servir aqueles que hão de dar salvação. E simplesmente isso, né? Onde estavas tu quando Deus falando com Jó, tá? Que é a boca de Deus, né? Deus abrindo a boca para falar para Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazendo saber se tens inteligência? Quem pôs as medidas se tu sabes? Né? Que Deus está falando aqui da criação. Quem pôs as medidas da terra se tu sabes, né? Quem entendeu sobre ela o cordel, as medidas, né? Um ponto de início e um ponto do final. Um ponto, né? Que o cordel é usado como medidor, régua, né? E como medidor, né? Sobre quem são fundadas as suas bases, né? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, que está aqui dentro da família dos anjos, né? Juntas alegraram-se e cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui Jó já está falando que, né, Deus está falando aqui para Jó que foi antes da fundação, antes de Deus criar a terra, Deus já tinha criado o anjo. Né? Parece que tem contradição, né? Mas não entra em contradição. Porque aqui Deus está falando para Jó numa linguagem poética. Né? Uma linguagem poética para que Jó entenda que ele aqui no versículo 3, logo em seguida, eu não li o 4, eu li o 4 ao 7, né? Olha o 3 aqui, ó. Agora cinge os teus lombos como um homem e me perguntar-me-ei e responda-me. Eu vou te perguntar e você me responde. Então, é uma linguagem perguntar-te-ei e tu responde-me. Aí a gente entende que é uma linguagem poética porque Deus, como Deus ia responder essas coisas? Né? Não tinha como. Não tinha nem como. Então Deus usou uma linguagem poética para falar que, né? Então, beleza. Sabemos que os anjos, né, foram criados depois que Deus criou o céu e a terra. Por quê? Porque Deus, todos os sábios creem, os sábios falam assim, sempre vai entender o que eu estou falando, né? Os sábios creem que para Deus não teve ajuda na criação da terra. Deus não teve, foi Deus sozinho. Isso é muito importante para os judeus, por quê? Porque para eles não existe outro Deus além de um. É o único Deus. Então, se Deus teve ajuda para poder formar a terra, então ele já tira o seu mérito. Beleza? Mas não. Então, e quando a palavra de Deus, por exemplo, vamos lá. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Na criação do mundo. Então, a gente pode entrar nesse tema com outro assunto. Sobre a Trindade, tá? Você já falou sobre a Trindade? Não? É um tema muito espinhoso. Né? Vamos lá, vamos falar sobre a Trindade. Pra gente vai mexer com muita gente, mas quando a gente fala sobre esse tema aí, porque, por exemplo, a gente pode até usar esse texto aqui, ó, né, que fala assim que está falando aqui, né, que, por exemplo, lá fala assim, Deus estava sozinho? Estava. Deus e Jesus era Deus? Quer dizer, eles estavam em um só? Era a Trindade ali, agindo em conjunto? Antes do verbo se tornar carne, a gente vai ter que entrar num detalhe e explicar isso depois. Beleza? Então, só para responder a sua pergunta, né, aqui no livro de Gênesis, né, todos os sábios falam, né? Todos os sábios
responde essa pergunta. A terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Aí a gente vê o Deus e o Espírito de Deus. A gente, os sábios falam. Esse Espírito de Deus aqui é o Espírito do Mashiach. É o espírito do Mashiach. Como a gente deve crer em Deus, Jesus? Então não seria uma trindade, seria uma dualidade. Como a gente, se Deus é Espírito, não existe dois. Deus é Espírito, ok? E o espírito dele? O Espírito de Deus é uma pessoa só. Não existe dois, três, quatro, cinco, é uma pessoa só. Agora, Você vai ter que explicar isso muito eu vou bem. explicar muito bem. Tá, Só mas que não agora. Não tem uma Vamos fazer. muito... A gente pode fazer Beleza. um tema futuro aí, a gente vai entrar nesse método aí. Porque Né? tem a fila, né? A fila anda. Vamos lá. Beleza. Vamos continuar com os anjos. Com o anjo, né? Então, quando eles foram criados, os sábios explicam que foi entre o versículo segundo para fazer a divisão entre as trevas e beleza? E o versículo 5, que fala que Deus criou, no quinto dia, que Deus criou, né? O exército. Deus criou as aves, né? Para que voassem, né? Então, Vamos pegar aqui, vamos ver a criação. Vamos pegar, como esse trecho é curto, Curto, a né? gente consegue ler sobre a criação. Então a gente está falando que os anjos seriam criados entre o versículo 3, 2, aqui. aqui em cima, que aí não está falando de E havia criação. trevas sobre a face do abismo, né? Aqui na verdade que Deus criou só o céu e a terra. E aqui, ó, no 3, né? E Aí disse no Deus, 3, haja luz. E houve luz. Beleza? Aí no quarto fala assim, ó. E viu Deus que era boa a luz. Não. É no quinto dia. Quarto. É no quinto dia. Quarto. Acho que é o quinto dia. Segundo. É o versículo 6 e 20 aí, o versículo 24. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, e gado, e répteis, e bestas feras, conforme a sua espécie, e gado, e répteis, né? Não, fala E Deus fez as bestas feras conforme o plano, e viu Deus que era bom, e disse: façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, e domínio sobre os répteis, né? As aves do céu. Tem aqui, peraí, as aves do céu. Escreve as aves do céu. Aqui, ó. É o versículo? É o versículo 18. Ok. 20, ó. E disse Deus: produzam-se águas abundantes e répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, os sábios explicam que foi entre o segundo dia e entre o quinto dia que foram criados os anjos. Né? Dá mais a entender que foi bem próximo da criação, dá a entender que foi mais no segundo dia. Que aqui no final desse versículo fala assim: que haja luz, né? E Deus criou as baleias e os répteis viventes, abundantemente, produziram conforme a sua espécie, e todas as aves conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Ele fala de novo de águas. E foi tarde amanhã do quinto dia. Quinto dia. Eles falam que foi isso aí. Dá mais a entender, né, da divisão entre a luz e as trevas. Dá mais a entender isso aí. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que Deus criou o mal. Ok? E o mal dá a entender que o mal não é luz, né? Ok? Então, haja luz e aí houve a separação entre a luz, né? E as trevas. Ok? Ok. Os sábios também explicam que os anjos, nós somos formados de 4 matérias, né? Água, mineral, a gente é formado de 4 matérias, água, mineral. E os anjos são formados de 2 matérias, as 2 matérias mais leves, são o fogo e o ar. A gente é formado de água, nós somos combustões, né? O bombeiro explica muito bem isso, o bombeiro, que a gente é combustível, então a gente pega fogo, quando pega fogo, a gente é formado de água, de ar, a gente é formado Tem ar. E minério, né? Minério. E os anjos são formados do quê? Os anjos são
formado de fogo, que é leve, e ar. Beleza? Então, você está falando que a gente, dos 4 elementos que existem na composição do homem, os anjos usam só duas. Que é fogo, a gente vê quando Jeremias fala dos querubins, né? Ele fala de fogo, o Jeremias não, Ezequiel fala que são sejam fogueados, né? Os querubins, né? Então é fogueados. Certo. Ok? Então eles E são por que que o querubim lá dos reis Ciro lá da Síria foi fulminado? Querubim? Não é? Assim, tipo, você era um querubim ungido, foi distribuído, o fogo se distribuiu. Como é que tem essa situação? A gente pode falar a respeito desse tema aí de uma outra oportunidade. Sabe por quê? Porque muitos pegam esse tema como a queda de Lúcifer, né? Certo. Beleza. Então, uma outra oportunidade a gente fala. Tá bom. Sabe por quê? Porque a gente vê... Me parece uma alegoria. É uma alegoria. Por quê? O que a gente vê? A gente vê que as pessoas, né, creem que Satanás não tem mais acesso ao trono. Mas ele não caiu? Ele não caiu? Sim, ele foi tipo destituído da posição dele. Ele não caiu? Caiu. Como ele está vindo de volta? Então, Dentro do trono de Deus. Então, O que a gente vê aqui no livro de Daniel, naquela guerra, foi uma visão futura que vai acontecer e não que está acontecendo, que aconteceu. Ok? Por quê? Porque... tá saindo do tema do Não. Gente, depois a gente vê isso aí. Por quê? Vamos ver os anjos. Porque... Então, Vamos ver dos anjos aqui, ó. Por quê? Dos anjos. Eles são velozes. Certo. Ok? A gente sabe que o anjo, ele desce numa velocidade tremenda. A gente vê, né? A gente sabe disso. Porque eles são espíritos, então eles não têm o tempo para eles, né? Eles são corajosos. Certo. Corajosos, Deus manda ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Ponto final. Eles são obedientes. Certo. Todos são obedientes. Tanto as trevas quanto porque são serviços de Deus. Ok? Ele não faz nada se Deus não permitir. Nada que acontece sem que Deus permita que eles façam. Quando a gente vê ali no livro de 1 Reis, no capítulo 24, aonde tem uma reunião no céu lá e Deus fala assim, ó, como que eu farei para derrubar Acabe? Para que Acabe caia? Aí um anjo levantou, a gente entende que é anjo, levantou e falou assim, ó, eu vou ser um espírito de mentira na boca deles, na boca dos profetas deles. Certo. Aí ele disse assim, ó, vai lá e será próspero. E aquele anjo veio, foi um espírito de mentira na boca dos profetas, e acabou, Acabe caindo na guerra. Morreu na guerra. Ok? Então quer dizer, eles são obedientes naquilo que Deus determina. Você vai lá e faça isso, eles não fazem. Diferente do homem, o anjo, a gente fala de anjo, mala, ele é um robô. Ele vai lá e executa o que tem que ser executado. Faça isso e faça. Ele não faz nada além daquilo que não é para fazer. Vamos ver, no caso de Sansão. Manoá, ele queria, pai de Sansão, ele queria oferecer sacrifício para o anjo e falou assim, ó, tem alguma coisa para comer? Come alguma coisa, né? Falou assim, ó, mesmo que você me desse, eu não posso. Não posso me deter aqui. Ok? Então ele vai lá, faz o que tem que ser feito e vai embora. Certo? Então eles são obedientes. Tanto ele quanto... O que não significa que ele não poderia ter comido. Ele não poderia ter comido. Porque... É que não tem gente que acha assim que anjo não se alimenta. Beleza. Mas a gente vê a situação, por exemplo, dos anjos que foram visitar Abraão. Se alimentaram. Abraão, agora, para onde foi a comida? Então, isso aí. Mas assim,
O texto nos dá a entender que houve uma teofania, né, que chama? Teofania. Uma teofania, que houve uma teofania ali, que ali era matéria, né? Sim, era matéria, sim. Agora, tudo que o anjo consumiu do Abraão, ele foi consumido. Tudo que ele comeu foi consumido. Sim. Então, tipo assim, desaparece. Uhum. Honraria a Abraão, porque é desonroso para um homem oferecer, na época antiga, sentar na mesa e não comer nada. Foi Jesus disse assim, quando vocês entraram numa casa, mandou seus mensageiros, seus malan, mandou os malan, que eram os apóstolos. Ó, malan, na hora que você entrar na casa, colocou na mesa, come. Então é desrespeitoso. Sim. Então o anjo foi, consumiu. Mas tudo que o anjo ingeriu, Sim. desaparece. Sim. Não tem vento para que tenha Sim. ok? Perfeito. Então, beleza. Então eles são obedientes, né? Além de obedientes, são assexuados. Tipo assim. Mas nós vemos na Bíblia que todos os varões que apareceram, todos os anjos, ou os malans que apareceram, eram todos masculinos, sexo masculino. Eram varões, não eram varoas. Ok? Mas E aí o quê? e aí? Qual é a dúvida? Tem anja? Não existe. Não existe anja. Não existe, são assexuados e aí? Mas as figuras deles todas Mas a gente vê que. Por isso que fala assim, façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança, por isso que o homem é homem. Então, Tem característica masculina. Então, quando Deus fala assim de façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, ele exclui a mulher? Não, de maneira nenhuma. Quando Deus fala de... Mas quando Deus falou isso, não tinha mulher feita, né? Tá bom, Depois que mas... fez a disjuntura. Tá bom, mas nós sabemos que nós carregamos no nosso DNA, no nosso cromossomo, o sexo masculino e o sexo feminino. Sim. Ok? Sim. Então, já estava no plano de Deus a fazer a mulher. Sim. Ok? Não é bom que o homem seja só. Ok? Sim, beleza. Ao contrário do anjo, o anjo não tem cromossomos. O anjo é um ser espiritual. E a questão dos anjos serem filhos de Deus, então, que se enamoraram de acordo com o livro de Enoque das mulheres. Ok. Então, o anjo é sexuado. Quando a gente fala Enoque assim, a gente imagina o Enoque que foi transladado, né? A gente imagina? Sim. Não foi esse Enoque que escreveu esse livro. É outro Enoque. É outro Enoque. Esse livro de Enoque aí foi inscrito na destruição, depois da destruição do primeiro templo. Esse livro de Enoque aí? É o livro de Enoque. Esse livro de Enoque que é o apócrifo. É o que eu aposto. Não foi escrito por Enoque que foi translatado lá no começo do Gênesis, não. É um não outro foi. Enoque. É um outro Enoque. Porque o Enoque, o livro Enoque é um nome comum. Era um nome comum Mas você no acredita judeu. nesse livro de Enoque? Que fala dos anjos? Traz muitas informações. Aquele livro de Enoque é interessante, né? É místico, assim, né? É um fato assim que é citado no livro, ele dá um detalhe bem legal. Ele fala assim, ó, as pessoas falam assim, poxa, mas anjos Jesus falou que anjo não tem sexo. Mas Jesus não fala isso no texto. Né? Não fala. Jesus fala assim que o anjo não se casa e Nem nem se dá em casamento. Não fala que o anjo não pode ter filho. Aí no livro de Enoque dá a entender. Ele cita Dá um parecer. Dá uma situação interessante que diz o seguinte, que os anjos, eles tentaram coabitar com as mulheres, só que as mulheres abortavam. Elas não conseguiam dar luz. Aí eles ensinaram encantamentos e sortilégios com ervas e elas começaram a gerar, aí sim elas conseguiram gerar filho. Então não foi assim, tipo assim, o anjo chegou lá e tentou fazer filho e conseguiu, não foi dessa forma. E dá uma coisinha interessante, esse detalhe importante. Poxa vida, tipo assim, a gente sabe que a anatomia humana de um ser normal tem um limite. E a gente vê os chamados nefins, que eles falam, que eram os nefins que eram gigantes. Então, lá ele fala assim, que surgiram os valentes da antiguidade. Ele não fala que são os nefins. E aí depois o texto fala, e
existiam gigantes na terra. Assim, o texto, assim, se a gente for pegar o texto, a tradução que nós trabalhamos, a tradução ela separa. Ela fala que aqueles varões foram gerados lá, e aí depois, no versículo depois, ele fala assim, e existiam, Gênesis capítulo 6, ó, só para ficar bem claro com relação a uma coisa. Por que quem está citando isso aqui, irmãos? Porque ele fala de anjo, né? Que é? Fala de um anjo, Né? Então, assim, porque a gente está falando desse anjo, esses anjos aqui, a gente está falando de um livro de Enoque. No livro de Enoque, muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas nem sabem que existe esse livro. Isso. E é um livro muito místico. Mas ele é citado, né? Ele é citado. É citado um trecho lá no livro de Judas. Isso. Tá? Mas assim, é importante saber que assim, não é coisa quem está com heresia nem nada disso, né? Que a Bíblia está citando esse livro. A gente só está debatendo aqui um assunto que... Isso. Né? Mas fala assim, ó, e aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas aquelas que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. Está vendo que é separado? Falando sobre os filhos de Deus ser namorado das filhas dos homens. E depois, muitos estudiosos, que aí é onde começa as treta, né? Sim. Dizem que esses filhos de Deus eram da linhagem de Abel, né? Não, de Sete, né? Da linhagem de Sete, que eram os filhos de Deus, que se namoraram das filhas de Caim. Então aí muita gente diz que é essa que é desse filho. Aí o livro de Enoque traz uma versão dizendo que esses filhos de Deus aqui seriam anjos, por isso que a gente está citando isso daí, né? Que aí e diz que dessa linhagem aqui primeiro, né? Que eram os varões de fama da antiguidade, diz aqui que eles eram dessa linhagem aqui, dessa mistura que houve com anjos e mulheres, saiu uma coisa que não era muito boa, né? E assim, o livro de Enoque dá um comentário interessante, dizendo assim que essas criaturas que nasceram aqui ficaram gigantes e começaram a se devorar os homens. Por isso que Deus vem, porque diz que a fome deles era insaciável, dessas criaturas aqui. Então, Aí tem gente que fala que é os dinossauros. Você já viu esse papo? Não. Mas então, tem esse comentário realmente, e muitos segmentos judaicos creem nisso, tá? Muitos segmentos judaicos creem nisso. Porém, tem uma outra versão, né, de outros segmentos judaicos, que tem vários segmentos, né? Sim. Beleza? Normal. Creem que esses filhos de Deus, né, são, quando fala esses filhos de Elohim, né, de Deus, né? Deus, esses filhos de Deus aí são os filhos dos juízes, porque juízes também eram Deus. Tá? E o termo Elohim, que é Deus aqui usado, empregado aqui nessa palavra, não está falando de Deus eterno, mas está falando do Deus. É porque aqui está em letra maiúscula, né? Sim. Então. Mas assim, esses juízes têm a mesma conotação dos juízes dos juízes? Sim. Porque assim, o que nós temos que entender? Que no hebraico não tem palavra maiúscula. Não existe. Então a gente vê aqui um anjo do Senhor em letra maiúscula. No hebraico não existe maiúscula. Assim, isso aqui é uma coisa para nós. Ok. O português. O português. E isso traz muita confusão na vida das pessoas. Sim. Como você vai classificar que esse Deus aqui, o Filho de Deus aqui, ó, é Deus eterno, é o eterno. Sendo que está aqui em hebraico Elohim, que Elohim pode ser o Elohim aqui é plural. E aqui então, de acordo com o que você está falando, os juízes, mesmo antes do dilúvio já tinha juízes. Lá. Tinha juízes. Então, sempre tem um cabeça das nações. Sempre tem o cabeça das nações. Então, tipo assim, tem essa vertente, né? Tem essa vertente de Enoque, que é muito forte no meio judaico, muito forte mesmo. E também tem essa outra vertente, que não são realmente os filhos de Deus
chamados anjos, Então, ou mala. nas Unidos. nas suas pesquisas com os judeus, tem algum segmento que acredita também que esses daqui são os filhos de Sete? Então, como falei, né? Tem vários segmentos. Né? Então, mas é tipo assim, se eles são seres assexuados, e se eles são espíritos, como eles podem gerar? Então, não podia. De acordo com o livro de Enoque, não poderia. Sim, entendeu? Aí, de acordo com essa vertente de Enoque, eles tiveram que fazer algumas coisas para que, Como pode? Né? que houvesse compatibilidade, porque as mulheres não conseguiam gerar. Então, Assim, a gente pensando em um espírito, a gente nem consegue conceber, né? A anatomia humana tem um limite. Ok? Se um homem, um ser humano, cobrir, vamos falar cobrir, para não usar um termo assim vulgar, né? Cobrir uma cachorra não gera. Ok? Se um homem cobrir uma ovelha, não gera. Se gerar uma aberração. Sim. Se gerar uma aberração, não gera. Mas okay? isso aqui foi uma aberração, né? Beleza. Isso que Deus Foi uma aberração, beleza. Mas tipo assim, essa aberração não vive muito tempo. Sim. E outro detalhe importante. É importante que aberrações não vivem muito tempo. Tem um tempo de vida e morre. Sim. Mas assim, João, só um detalhe. Ou quando nasce faltando órgão, ou nasce faltando só um detalhe interessante também, por exemplo, assim, que exige as pessoas que defendem, né, essa tese do livro de Enoque, elas dizem que a nossa anatomia não é a mesma hoje. Lembra que eu até comentei o negócio do sangue? Sim. Que o sangue era diferente? Sim. E você vai falar um negócio chamado silício? Silício. Já ouviu falar sobre silício? Tem na Bíblia uma expressão de vários do silício. Isso. Existe uma expressão vários do silício, que o silício ele é um minério. Sim. E é bem abundante na Terra. Inclusive as árvores petrificadas, que a gente vê, por exemplo, aquelas montanhas gigantescas que parecem árvores enormes, sabe? Já viu essas imagens? E aí tem aqueles losangos assim, né, que é a composição da árvore mesmo quando ela vai criando, né, crescendo. E aí você fala assim, não tem como uma formação geográfica fazer aquilo, tudo isso aí. Diz que o nosso organismo, antes do carbono, né, da oxidação do nosso organismo, pelo ferro, né, quando houve a mudança da atmosfera por causa depois do dilúvio, tudo era silício. Por isso que petrificou muitas coisas, porque quando diz que o quarto elemento da matéria, a gente tem os elementos, né? Ar, fogo e terra. Não é? E existe um quarto elemento que, de acordo com muitos pesquisadores, muitos cientistas, ele é o mais abundante de todos. A gente pensa que é a água, né? E não, que o mais abundante de todos é o plasma, que é o que está acima do céu, né? No caso, no espaço, que eles falam. E esse realmente é o elemento mais abundante. E esse plasma, quando entra em contato com o silício vira pedra. E por isso que a gente vê, por exemplo, existe na internet, se você pesquisar aí, várias coisas sobre os gigantes de silício, né? Você vê árvores gigantes, animais gigantes, formações rochosas que se assemelham muito a seres humanos dos gigantes que eles falavam, que era de 2.000 côvados lá. Sim. Seria 1 quilômetro de altura uma criatura. Mas animais gigantes, né? E assim, e o fenômeno do gigantismo é interessante que ele também está lá nas especulações da estrutura molecular que a gente existia antes, por causa de pressão atmosférica, riqueza de oxigênio. As coisas cresciam muito mais antes do dilúvio. Sim. Mas é outro tema, depois a gente entra nisso aí. Está saindo do anjo de novo. Mostra lá o anjo escrito. Agora ficou bonitinho. Não, eu vou copiar o outro, porque aqui é escrito Malaquim, né? Isso é Malaquim. Essa aqui é o Malaquim. Eu vou dizer o Malam, para você, né? Para ver só uma diferença pequenininha, mas tem uma diferença, né? Legal. Então vamos lá. Direito, mais algum texto? Então, a gente falou aqui que eles são assexuados, né? Certo. Então eles não geram. Tipo assim, você explicou
for, mas tipo assim, O consenso geral diz que não é. no consenso geral, a anatomia humana não aceitaria uma outra semente diferente. Mas assim, a questão da gente citar do assexuado é questão de que ele não tem sexo definido, masculino e feminino. Não tem sexo definido, mas... Certo? Porque a gente vê... Não é hermafrodita. A gente vê Você confundem assexuado com hermafrodita, né? A gente vê a hermafrodita também é uma deficiência hormonal. Né? Sim, que acaba não, que o hermafrodita tem o sexo. Tem. Inclusive dois, né? Exatamente. O assexuado não tem o sexo definido. Isso. E toda vez que a gente vê pelo menos a expressão que a gente vê que acompanha o Malan, né? Sempre um sexo masculino. É sempre varão. Sempre masculino. Quando Jacó lutou com aquele varão, né? Aquele varão lutou com ele. O varão de branco aqui está... Mesmo porque Jacó não ia bater numa mulher, né? Ele tinha 4, não ia bater nenhum. Acho que não. Então a gente vê que E também Abraão, quando ele viu 3 varões, 3 homens indo ao seu encontro. As visões do próprio João também são todos varões. São todos varões. Não, tipo assim, então vai ser muito difícil você achar. Você só vai achar o Espírito Santo na cabana. Só na cabana que você vai ver que é uma mulher. Você viu? Você achou a cabana? Ah, sim. Na cabana. Aí o Espírito Santo é uma mulher. E também ali naquele filme Jesus, né? De Nazaré, quando o Satanás aparece para ele, né? Ali aparece em forma de mulher. Careca. Aquele filme que passou... Lembro, Paixão de Cristo? Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo. Ele aparece como forma de mulher. Satanás. Esquisito. Então. Estranho. Até aquele filme do Constantine lá, lembra? Que o Gabriel de mulher. É que os caras... Sabe o que acontece? Esse negócio do matriarcado. Que o pessoal está querendo deixar o patriarcado de lado e empoderamento da mulher. Então eles ficam usando ilustrações, né? Eu não falo que é a mesma estratégia que a Igreja Católica usou, né? Para Jesus ser um ariano, né? Loiro, com zóio azul. Que não era, tá? Então. Ele não era essa figura que aparece. O meu Jesus, é totalmente diferente. É um outro totalmente diferente. Tá? Então, mas aí eles falam assim, que eles ficam... Muitas vezes a gente vê os anjos representados sempre como... E tem até estudos falando que Jesus era negro. Não tem base. Não. Assim... não tem base. Não, o que acontece? Você tem que... hoje em dia... Você já viu a história dizendo que os próprios judeus foram... Misturados? Sim. Misturados assim, não misturados, mas que eles foram substituídos pelos quizares. Você já viu essa... Substituído? Um professor de uma faculdade lá hebraica chegou e fez essa matéria, depois você pesquisa. Sim. Que o pessoal lá veio da Rússia e eles já tinham por hábito fazer esse tipo de plágio, sabe? Sim. Tomar, sequestrar culturas. Sim. Aí eles fizeram isso com os judeus. Por isso que a gente vê os judeus caucasianos hoje, que não eram caucasianos na época de Jesus. Não é, eles tinham aparência como? Aparência como a gente vê um caucasiano, não, da região. Uma pessoa típica da região lá. A gente vê lá. Mas você imagina no Oriente Médio, você vê que até a própria evolução, né, da teoria da evolução, sim. já contradiz a situação deles. Você vê um lugar árido, né, com predominância de sol, o normal é que as pessoas tenham pigmentação. Pigmentações. Certo? Não sejam todos caucasianos, que nem acontece. Aquela característica ali que a maioria muitos dos judeus adquiriram, contemporâneos nossos, né? Agora, nossos, de hoje em dia, tem devido essa miscigenação. Né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, porque não orna. Todas as nações da região ali todos eles são morenos. Não vamos falar assim que os judeus de hoje não são ilegítimos, de maneira nenhuma. Não é o que estamos dizendo. De maneira nenhuma. Mas que houve mistura. A gente, geneticamente analisando, existe alguma coisa inconsistente ali. Alguma coisa aconteceu. E muita gente diz que
foi por conta dessa situação aí. Existe esse relato. Depois você pesquisa, é bem interessante isso daí. E mais o quê? Então vamos lá. Sim. Características gerais dos anjos. O que quer comentar? Pode comentar, dependendo das características. Não, que a gente vê que no livro, especificamente no livro de Enoque, né, ele traz muitos nomes de anjos, né? Sim. Muitos nomes. Tem nome que você fica até perdido, de tanto nome que tem. Nome, porque ele dá um monte e fala a situação de cada um. Então. Esse aqui ensinou a fazer arma, esse aqui ensinou a fazer poção, esse daqui ensinou a fazer coisa com encantamento de coisa, esse aqui ensinou a fazer instrumento musical, ele fala. Uhum. Tipo assim, fala inclusive para quem gosta de Lilith, né? Que é a teoria de Lilith, diz que quando Lilith, você vê essa teoria, diz que quando Lilith se separou de Adão, ela se juntou com Lúcifer? Sim. E que eles geraram? Sim. Então tem assim, para quem gosta dessa teoria, saiba que a Lilith casou com o Camunhão. Se você está defendendo a teoria, né? Tem que saber disso. Então, é coisa de sobrenatural, supernatural, né? Sabe o filme supernatural? Então, o sobrenatural também traz muito nome de anjos, mas esses nomes que o sobrenatural traz, né? Realmente, realmente tem um segmento judaico que realmente crê nisso, tá? Sim. Crê nisso, nesses anjos. Eu estou falando assim, aqui, mas é gente que leva a sério isso aí. Fala até do Metatron, que é o anjo. Topzera? É o anjo que, tipo assim, se você lê o livro de Gênesis, sabe, quando Jacó dá as bênçãos pro filho, né? Ele fala que esse anjo que me abençoou vocês também, para que esse anjo é um Metatron. Aquele que ficou segurando? Aquele anjo. Que lutou no Vale de Jaboque? Não, ainda tem duas versões também desse anjo que lutou no Vale de Jaboque com Jacó. Tem duas versões também. Mas depois a gente fazer só. Tem um monte de tema pra gente fazer. Depois anota aí. Tem que fazer o Vale de Jaboque, a Trindade. Você se lembra quando a gente vai ver esse vídeo aqui pra gente ver no livro de Êxodo, quando Deus falou assim, eis que eu vou mandar um anjo diante de vós, certo, para Moisés. Certo. Eu não vou, eu pessoalmente, mas vou colocar um anjo para ir com vocês. Ele falou assim, eu vou mandar esse anjo, é o Metatron. Que é o Metatron. Esse anjo é o anjo que, se você falar assim, Jesus era esse anjo. Esse anjo. Entendi. Que é o topzera. Entendi. Esse Metatron aí, será que é ele que... Muitos judeus. Aquelas histórias que a gente vê que tem um anjo do Senhor matou 120 mil, que quando a gente vê, por exemplo, lá, passando lá, sobre um anjo destruidor e tudo mais, será que esse é o cara? Para você falar assim que é o anjo do Senhor, todos os anjos são do Senhor. Sim. Entendeu? Então, no hebraico, tem umas coisas assim que no hebraico não tem maiúsculo, como a gente vê aqui maiúsculo, não tem maiúsculo. Então, para você identificar que esse anjo é o anjo X ou é o anjo X, fica meio vago você falar assim, não, esse aqui tá em maiúsculo, tá? Então esse anjo aqui é o anjo X. Não tem isso no hebraico, não existe isso, não existe maiúsculo. Sim. Ok? Até o Elohim aqui, Elohim que é o nome de Deus, Elohim, no princípio de Elohim, né? Beshit bara Elohim, que é Deus, né? Fala Deus. Não está em maiúsculo, não existe maiúsculo. Ok? Tem aquele que identifica a sua tipo assim, se é um Malan, né? Fala do Malan, né? Tem como identificar se é um Malan homem ou um Malan espiritual, que um anjo espiritual. Certo. Porque todos são Malan. Vamos supor assim, eu vou enviar você para você levar um dinheiro para Andréia. Você é um Malan, você é um
Um mensageiro. Um mensageiro. Ou, no caso, anjo. Que não existe anjo também. Ok? Então você é um Malan. Então, para você identificar que é um Malan espiritual, é um Malan carnal, um ser humano, você tem que ver a palavra que o acompanha. Então eu falo assim, aquele anjo ali é o Metatron, aquele anjo ali é o anjo X, aquele anjo ali é o anjo X. Não tem como saber. Mas assim, porque todos os anjos são do Senhor. A palavra que o acompanha, você identificou? Como? Ou você está falando do contexto? Sim. Tem que avaliar o contexto. Tem que avaliar todo o contexto. Para identificar se é um carnal ou se é um espiritual. Exatamente. Então, avaliando pelo contexto, você vai determinar se é um anjo ou é um mensageiro. E aí você fica sujeito à interpretação. Sujeito à interpretação. Por quê? Porque eu posso interpretar que aquilo ali seria um anjo do Senhor e outra pessoa pode interpretar que então, por quê? Porque no hebraico a gente lê Mala. E no grego, como foi escrito no Novo Testamento, a gente vê mais anjo no grego, no Novo Testamento do que no Velho. Ok? Você vê mais anjo. Por quê? Porque no grego fala ângelos, não fala Mala, como no hebraico. Ok? Então, tipo assim, a lei está falando de um mensageiro realmente, ela está falando de um anjo, né? Então como você vai saber? Vai ter que ler. Entendeu? Ok? Mala, aqui, ali não é Dé. Complicou, agora dá pra ver. Chega mais pro ladinho. Malaquim. Olha lá, chega mais pro ladinho, assim que não tá aparecendo a Aqui, frase inteira. Olha assim, bota um pouco mais baixo. É que eu não... Olha por cima, ó, tá chegando. É que da outra vez assim, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Malaquim e Malan, ok? Você vai encontrar essas duas palavras no original hebraico. O Malaquim é o plural. E o Malan é o singular. É o singular. Não é anjo, é mensageiro. Então, essa palavra mensageiro. Que para o hebraico é a mesma coisa que anjo. É o mesmo que anjo. Pra gente, né? Para o hebraico não. O hebraico é Malaquim mesmo, enviado mesmo. Ok? Não, mas eu digo assim, o carteiro lá no hebraico tem outro nome. Mensageiro. Então, é isso que eu estou dizendo. Malaquim. Para ele é a mesma coisa. Malahim. Tá bom, é a mesma coisa. Beleza? Para nós que não é. Para você, para a gente que fala em português, a gente pode falar também mensageiro também. Sim, mas a gente tem uns nomes dá nome para os bois certo, né? Certo não, certo é isso que eu... Não, tudo bem, mas a gente não fica chamando qualquer um de anjo, a gente já classifica o anjo como sendo um ser. Ou tipo assim, ou você chama, brincando com a pessoa, né? Você é um anjo. Não, mas geralmente a gente, por exemplo, que tem um pouco mais de noção teológica, né? A gente compreende que Deus coloca anjos nas nossas vidas, né? Sim. Pessoas que são verdadeiros anjos aqui. Porque o Salmo fala, para nos abençoar. O Salmo, o anjo do Senhor acampa sempre daquele que os tem e os livra. Quem os livra? Deus. Deus que livra. Nunca, de maneira nenhuma, a gente podemos dar glória a anjo. Porque se ele está ali é porque Deus enviou. Sim, é que a gente está falando no comecinho. Exatamente. Entendi. Beleza? Então não é proibido. É proibido terminantemente você adorar um anjo. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Elohim, ao Deus eterno. E não a anjo. Não a Malan. Malan está ali para te servir mesmo. É a obrigação dele, servir a gente. Beleza? Existem. Tem prova? A Bíblia fala de anjos, então existe. Realmente. Ok? Ok, ué? Acho que só. Se tiver alguma dúvida, pergunta para o Moisés. O Moisés sabe tudo. Sabe nada da frente. Então, assim, características gerais dos anjos. A gente viu que o anjo, ele é obediente, né? A gente viu aqui, assim, ó, eles são velozes, então o anjo tem uma velocidade surpreendente, fora dos padrões humanos. Uma curiosidade, quando Jacó teve aquela visão, ele viu Malan subindo e descendo. Tem duas versões, né? A versão mais plausível, que eu acho, por que subindo e não descendo primeiro, para depois subir? Porque ele viu subindo e descendo. Ok? Inclusive
escada. Isso, a escada, na escada mesmo. Na escada. A escada vinha Tocava do céu ao chão. do céu ao chão, beleza? E os Então, anjos subiam e o que desciam. ele viu primeiro subindo e descendo. Uhum. Anjos subindo, ele viu primeiro subindo, para depois descendo. Uhum. Uma versão que eu vi, eu não achei muito legal, porque não tá com tanta coerência, né? De pessoas que conhecem Bíblia mesmo, tá? Não é nós não. Não é eu não, né? Agora, uma versão que eu entendi que sem ninguém, nem vi, não pesquisei nada, mas uma coisa que eu entendi mesmo, né? Quando Jacó teve essa visão, ok? Do anjo. Não, essa visão, visão, porque ele deitou numa pedra e num sonho ele viu isso. Sim. Ele viu num sonho. Quando Jacó teve essa visão, antes de ocorrer essa visão, aconteceu dele fazer o quê? Enganar o pai e o irmão, ok? Sim. Quando ele saiu fugir do corrido, ele saiu com a bênção do pai e a bênção da mãe, Certo. ok? E saiu com medo e orando a Deus. Quando a gente entende que o anjo está subindo, está levando alguma coisa. A oração, você entendeu que foi a oração de Jacó. Exatamente. É plausível. Exatamente isso. E quando ele estava descendo, já estava trazendo as respostas das orações. Então, a visão que Jacó teve era para Jacó não se preocupar que Deus estava recebendo a sua oração e já trazendo a resposta. É a versão que eu achei assim mais, Acho interessante. mais coerente. Vou usar na pregação. Ok, amém. É bom. Tipo assim, O povo gosta de conjectura, vamos usar. tipo assim, ó, eu não tenho teologia. Não tenho teologia, mas pelo que eu ouço de pessoas que fazem teologia, né? Tem coisas que eu também não concordo. Né? Mas tem umas coisas muito Eu seria um aluno assim, rebelde seria. Eu seria um aluno rebelde, porque tem coisa que eu ia bater em cima. Então. Quando eu ouvi de um teólogo falando que as crianças, né? As crianças, quando morre uma criança, ela não vai para o céu. Não vai para o céu. Por quê? Porque tem pecado. A criança tem pecado? Porque ela não batizou. Não é porque batizou, porque ele tem pecado. Porque. Eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia fala assim, o Jesus. O próprio Jesus falando que o céu pertence a eles. Pois é, foi essa mesma passagem que eu usei, que já veio na minha mente direto no fundo. Não foi isso. Foi, meu Deus. Mas qual é o argumento que ele usou para falar o negócio desse? Porque crianças são anjos. Peraí. Vamos falar, tá falando, tá no tema. Peraí, quer ver, ó? Quando ele falou isso aí, eu falei, meu Deus do céu, isso não é possível. Isso aí criou uma contenda entre os irmãos na sala de aula de teologia. Isso foi uma aula de teologia. Eu pensei que uma contenda contenda gigante na sala de aula de teologia, que a pessoa ficou tremendo, a pessoa que estava ensinando ficou tremendo, teve que sair da sala. Porque ele criou uma confusão tremenda Aí depois ele veio para se acalmou. Veio para a sala e falou assim, olha irmãos, eu falei uma coisa aqui, mas é uma coisa que eu não entendo. Sabe o que falou? Mas vocês conseguiram pegar o porquê que ele estava falando aquilo? Qual foi o argumento dele? E agora? Assim, ó, quando essa pessoa que for falar isso desse respeito, vocês citam que eu falei isso, vocês conversam com ele. Porque, tipo assim, a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Aí eu fiz até bem ter saído da sala para não criar mais contenda, né? Mas, tipo assim, quando a gente abre a boca falando umas coisas de Deus, né? As coisas, assim, concernente às coisas de Deus, gente, eu posso, assim, ler um texto aqui da Bíblia e falar assim, por que aconteceu isso? Por quê? Eu posso de maneira nenhuma. O que eu não posso é pegar e falar assim, não, isso aqui não vale, tá errado. Isso aqui também não vale, eu falando do meu jeito. Isso que não pode. Tipo assim, nós temos que ter responsabilidade. Assim, a primeira coisa tem que ter responsabilidade. Toda vez, por exemplo, lá no nosso ministério lá, os nossos do nosso ministério que me acompanham, sabe que eu faço uma revezo com o pastor, né? Domingo. E quando eu trago qualquer novidade, eu tento dar as fontes. Né? Isso é importante. Existem pessoas, que a gente está falando aqui. Exatamente. Existem pessoas que defendem essa tese. Existem pessoas que defendem essa tese. Eu acredito em tal. Ainda faço questão de, muitas vezes, colocar a minha posição.
assim, você tem liberdade para acreditar no que você quer. A nossa função como orientadores é trazer o quê? As possibilidades. Ó, existem pessoas que trabalham assim, existem pessoas que trabalham assim. Aí muitas vezes, por exemplo, eu falo assim, ó, o nosso ministério, ele crê dessa forma. Procuro fazer um alinhamento com o pastor, certo? Uhum. O pastor acredita dessa forma. Mas existem ministérios que acreditam dessa forma. Por que eu faço questão de trazer isso? Porque se a pessoa que está, o nosso ouvinte, Tem que ter responsabilidade, né? é coisa séria, né? Que está ouvindo aquilo ali, se deparar com alguém que traz esse contexto, a pessoa já está preparada, certo? Então, se alguém, por exemplo, vier falar algum tema espinhoso, a pessoa está preparada ali para as possibilidades. E aí não vai ser pega de surpresa. E é porque que acontece? Já aconteceu muitas vezes a gente acompanhar de que as pessoas serem ter a sua crença distorcida. Esse negócio de Lilith, por exemplo, de falar que a Lilith era a mulher de Adão. Tem gente que crê, conhecedor do Evangelho, e crê piamente, né? E bate em cima, né? Não, você que está errado. Está errado. Não existe isso daí. Então, assim, aí eu falo, eu prefiro ficar com a Bíblia. Porque assim, ó, a Bíblia é um vasto livro de conhecimento. É um vasto. Inclusive, para essa leitura, pelo menos o Velho Testamento, não o Novo, mas pelo menos o Velho Testamento, para esse conhecimento de Velho Testamento, o Tanar, né? Uhum. Chegar na nossa mão, Muito sangue derramado. Muita gente sofreu. tá? Muita gente sofreu. O negócio é sério. Era para ter chegado mais coisas, mas não chegou. Porque muitas coisas se perderam, e para chegar disso aqui na nossa mão, foi muito difícil. Tá? Então, o que nós temos hoje é isso aqui, nós temos que zelar por isso, tá? E assim, ter responsabilidade na hora que você vai abrir a boca para falar o nome de Deus, né? Falando que é assim, assim, assim. E assim, muita responsabilidade. Você que hoje goza do privilégio de ter acesso à palavra do Senhor, aproveite. Porque os dias São maus. E assim, e o que nos espera pela frente aí, Só Deus sabe. sem querer ser alarmista, mas não é nada promissor não. A gente vai ter que começar a ter restrições. Pode ver, já existem muitos movimentos aí de censura, né? E a tendência, por exemplo, aqui na América Latina já existem países, né? Alguns países que proíbem a palavra de Deus, fecharam as igrejas. E se você falar sobre a palavra de Deus, você é preso. E às vezes tem coisa aí, a prisão são as prisões severas, você é torturada, levada para o lugar para poder negar o nome de Cristo e tudo mais. O negócio é sério. Existe um movimento muito forte dizendo que tudo isso aqui é besteira e convencendo muita gente dizendo que isso daqui é perigoso para a sociedade, né? Usando o argumento de que nem a gente falou, né? Muita gente morreu por causa disso, né? Muita gente. E que existe morte. E morre até hoje, né? E morre até hoje. Existe morte por causa disso aqui, que existe contenda, que se numa sociedade não existe Deus e nem Jesus, a sociedade vai ser muito mais feliz. Então existem muitos lugares do mundo inteiro que tem gente que está defendendo isso. As pessoas podem, se você quiser, como está nos Estados Unidos? Muitos lugares nos Estados Unidos, se você quiser falar de Jesus, você não pode. Mas você pode falar livremente sobre Lúcifer. Porque Jesus, ele fala para você assim, ó, você não pode fazer isso. O Lúcifer fala, você pode fazer tudo o que você quiser. Então, é muito mais atraente e conveniente para as pessoas aceitarem a Lúcifer do que aceitarem a Jesus. É porque pode tudo, né? Entendeu? E você pode ver a nossa sociedade que está cada vez mais Perdida. Libertina, né? Tudo você pode fazer, você pode amar o que você quiser, quem você quiser e como você quiser. Se for a sua paixão da sua vida te fizer feliz, você pode fazer tudo o que você tiver vontade. É isso. Não existe restrição. A única restrição que existe é você mesmo. Se você não impor restrição nenhuma, você pode ficar à vontade para fazer o que você quiser, com quem você quiser, aonde você quiser, quantas vezes você quiser,
da forma que você quiser, porque você quer. E é assim, né? Então, assim, aquilo que a gente fala assim, ó, para a gente poder sermos dignos de morar no céu, a gente tem que ter algumas coisinhas que a gente tem que fazer, né? Tem que pagar um preço. Porque o preço que foi pago por nós é caro. Porque os anjos queriam pregar isso, né? O evangelho. E não foram. Deus não deixou. Quem foi dado pra gente pregar. Os anjos, a gente falando de anjos, né? Os anjos. Foram. Mas assim, deixaram. E aqueles anjos que o Apocalipse está falando que vai vir aí para pregar, estão próximos também. Né? Para fazer os sinais e maravilhas de Deus. Mas em nome de Jesus a gente vai ter seguido com ele. Sim, eu acho que um erro da teologia, né? Você, tipo assim, você não. O erro que aconteceu lá naquele erro lá, né? Não ter aceitado o não, né? Não, tá errado. Não ter aceitado. Nós temos que aceitar o não, para admitir, não, eu estou errado, né? É assim, pronto, ponto final. Né? Então, tipo assim, teologia é bom? Ok. Porque teologia, o que fala teologia? Teologia é estudo de Deus. Sim. Quem não quer estudar a palavra de Deus? Quem não quer estudar as coisas de Deus? Todo mundo quer estudar, pelo amor de Deus, todo mundo quer estudar. Só que é assim, né? Aí tem que ter responsabilidade, né? A gente não vai falar coisa por besteira. Sabendo que para vários textos existem várias interpretações, certo? E cada ministério tem a sua interpretação, né? Existem os consensos meio que gerais, mas eles não são unânimes, né? Tem gente que fala, tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que gosta do Lula. Não é assim? Nós vivemos um país democrático, né? Por enquanto, né? E nosso país, ele é laico, então se a pessoa quiser adorar uma cenoura, a pessoa pode adorar uma cenoura. A cenoura é meu Deus agora. O Estado garante esse direito às pessoas. E existem pessoas que acreditam que os anjos são os seres iluminados e únicos, e que nem Deus existe, só existem os anjos. E a pessoa está no direito dela de crer nisso. Né? Mas a gente trouxe algumas curiosidades aqui a respeito de anjos, tentamos passar alguma coisa. Acho que ficou muita dúvida, mas existiu coisas interessantes, né? A gente acabou de pedir perdão, que a gente acabou muitas vezes desviando, porque esse assunto de anjo vai levando por vários assuntos, a gente fica meio empolgado, mas a gente vai tentar parar de fazer isso, né? Vamos ser mais pragmático. Ser mais pragmático. Pegar um assunto e terminar o assunto. Né? Mas assim, a gente viu que os anjos são velozes, corajosos, são obedientes, né? Então eles não são. E a questão do livre-arbítrio você não falou, né? A gente falou semana passada, né? Sim. E anjo tem livre-arbítrio? É um livre-arbítrio limitado, tá? Anjo tem livre-arbítrio? Ele pode falar um não, só que ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele está vendo Deus. Porque ele optou. Ele está vendo Deus. Então, tipo assim, a partir do momento que você vê Deus, acaba seu livre-arbítrio. Porque a partir do momento. Estou falando do homem, tá? O homem. Sim. Tá. E assim, o mau uso é a mesma condição nossa. O mau uso do arbítrio, né? Da escolha, agora pode te afastar de Deus. Agora é o seguinte: um anjo pode se tornar um demônio? Não. Um anjo não pode se tornar um demônio. Deus fez o anjo, o Malan, e Deus fez o demônio. Uhum. Então, um anjo não pode se tornar. Deus fez a luz e Deus fez a treva. Sim. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Lembra aquele negócio? Vocês lembram do livro de Enoque que a gente estava falando, né? Muitas pessoas que acreditam no livro de Enoque acreditam que o que aconteceu? Deus criou os homens, não criou? Uhum. O homem é terreno. Deus criou os anjos. Os anjos são celestiais. Uhum. Mas as criaturas que foram criadas da mistura do homem com o anjo, não foi Deus que criou. Então, muitas pessoas, as pessoas que creem no livro de Enoque, dizem que esses anjos, esses demônios, esses espíritos que a gente vê manifestação, pregar essas coisas, são justamente essas criaturas. E interessante assim, dizendo assim, eu já vi uma argumentação dizendo o seguinte: por isso que eles têm tanta fome e sede, eles querem, porque eles experimentaram isso enquanto eles eram vivos, Uhum. e quando eles morreram, eles não podiam nem pro céu e nem para a terra. Uhum. Eles ficaram sem, porque eles não são criaturas, né, celestiais,
e nem terrenas. Uhum. Então eles ficaram meio perdidos nesse coisa aí. Por isso que eles ficam atazanando e perturbando o povo. É, Você já viu esse papo? já. Já tinha ouvido isso daí? Já. Só que é assim, né? Tudo Deus criou, Sim. ok? Se tudo Deus criou, não existe outro ser que criou. Deus criou o mal, Deus criou o bem. Mas eu não falei que criaram, né? Assim, foram gerados aqui, entendeu? Então, se for gerado, foi criado. Sim. Mas assim, mas eu digo assim, não existia lugar para eles. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Você entendeu, né? Deus criou os anjos no céu, Sim, para habitar no céu. sim. Os anjos habitam no céu. Até as potestades e hostes malignas são celestiais, né? Dos vários lugares celestiais. E Deus criou as criaturas carnal. Só que quando misturou o carnal com o celestial, como é que fica? Aí não foi? Então, não foi da vontade de Deus, entendeu? Então, a gente tá falando do livro de Enoque, né? Sim. Beleza. Não. Beleza. Mas então. Pra ficar claro, então E aí aquelas coisas que a gente vê esses espíritos malignos que quando encarnam nas pessoas fica querendo beber, comer e fumar, é justamente por conta disso, porque eles querem simular e emular aquela situação que eles viviam, que eles sentem falta de encarnar, entendeu? Uhum. Por isso que eles É têm meio- essa situação. Não é? Mas assim, o livro de Enoque é meio assim, né? é tenso. Então, o que eu sou o pastor. Não, peraí. Quando Jesus fala assim, gostam que o pai é o diabo, o pai dele. É no versículo 10, capítulo 10. Acho que é muito lá. Eu como pastor, no cenário. Bom, acho que é isso aqui. Bom, aqui, tá vendo? Por aqui. Tá vendo? Ó. Cadê? Esse aqui no 10. Que fala, gosto do pai dele. Não faz o dele, deixa de lado. Bom, deixa eu mostrar um versículo que pega bem assim, bem firme. Bom, é isso aí. Tá bom. Gente, então, próxima semana pode quê? Terrilim, né? Terrilim 139. Que tinha falado aqui, né? Isso. Que é o onipotente, onipresente e onisciente. O Salmo 139. 139. É o tema da próxima semana. Sim. Amém? Mas se vocês quiserem acompanhar a gente já conhecendo esse Salmo 139, depois deixe nos comentários embaixo aí a sua impressão a respeito desse Salmo, falando sobre a dimensão do poder do Eterno. Amém? Ok? Obrigado pela sua presença. Desculpe ter ficado um vídeo meio longo, né? Mas que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o rosto e te tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana. Amém.